ofuscar o brilho de outras pessoas? Esse tema, ele me foi sugerido, pensado agora, e deixa eu até anotar aqui. E ele me remete àquele tipo de situação, né, que as noivas elas têm, e todo mundo sabe, né? Então, se alguém vai uma mulher, ela vai num casamento, e né, o homem também, né? Jamais usa em branco, né? Que é pra quê? Quem vai estar de branco é a noiva. Então, não é interessante ofuscar, né? Quando a pessoa chega no salão, a única pessoa que está de branco é a noiva. Pelo menos eu acho que é assim que tem que ser, né? Até onde eu entendo. Interessante. E isso temos que levar para as nossas vidas, inclusive porque às vezes, vamos supor, é o aniversário de alguém e toda a atenção está para o aniversariante. Então, de repente, teve um acontecimento que isso geralmente ocorre com... Eu vi isso acontecer uma vez. Um artista foi num aniversário de uma pessoa amiga minha e essa pessoa artista chamava mais a atenção do que o aniversariante. Então ficou uma situação... Né, todos os convidados se voltaram para a pessoa que era famosa. Então não fica um tipo de situação muito interessante. Deixa eu anotar aqui então. Não ofuscar o brilho de outras pessoas. Isso também pode ocorrer em qualquer tipo de situação, né? Até mesmo no trabalho. Esses dias eu estava lendo a respeito sobre o leão e o coelho, e como que o leão, né, ele acaba atacando o coelho, né? Tá certo que o coelho é rápido, o leão também é, mas ou o próprio gavião, vamos colocar assim, o gavião e o coelho. Embora o gavião está lá em cima só olhando, o coelho ele é pego porque ele não fica quieto. Se o coelho ficasse quieto, lógico que se ele precisasse se deslocar de um canto para o outro, tudo bem. Mas o coelho geralmente ele não para quieto. E é justamente por não parar quieto que ele acaba morrendo. Então, não sei se encaixou muito bem no nosso... fazendo analogia ao ofuscar. Mas às vezes a pessoa passiva, ela, né, dura mais. Tem uns memes na internet que elas começam assim: por que os homens vivem menos? Aí você vê o cara tacando fogo numa bola e todo mundo chutando, né? Um tipo de situação assim que... Então esse estado de um pouco de inércia da pessoa, ou faz alguma coisa dentro de uma comunidade, de um lugar, mas não chame tanta atenção. Isso é um problema que pode ocorrer, inclusive com inveja, ciúmes, embora, falando dessa maneira, parece que a culpa é da pessoa, né? Mas não é, a culpa é do quem ataca, né? No caso, a pessoa que está sentindo inveja, que é a culpada, né? Outra pessoa que está causando a inveja, ela não tem culpa. Isso ocorre muito nas novelas. Mas infelizmente, nesse mundo 3D, nós temos esse tipo de situação do qual não é interessante chamar tanta atenção, né? Ficar ostentando, né? Ficar em evidência, ficar em foco, que isso acaba atraindo, né? A luz, ela acaba
atraindo muitas coisas. E se tem luz, tem sombras, né? Mas aí nesse caso as sombras é da pessoa que está emitindo a luz. Pois bem, se algum dia, né, isso aí eu vou dar um exemplo para nós podermos refletir, né? Caso ocorra algo de muito bom em alguma coisa do trabalho, lógico, comemore. Mas lembre-se que não ofuscar outras pessoas é uma maneira de respeito também. Às vezes tem um trabalhador que ele está ali pouco a pouco, né? Vamos colocar um exemplo, um vendedor. E esse vendedor, ele pouco a pouco, ele vai trabalhando, e ele consegue a comissãozinha dele. Nunca consegue o primeiro posto ele é o campeão de vendas na empresa. Mas ele está sempre ali, né? Aí chega um funcionário novo que já pega, já faz tudo e vende, tudo tem uma boa conversa. Eu vi isso acontecer muitas vezes, né? Numa empresa que eu trabalhei de software, tinha os vendedores, mas aí chegou uma moça e ela vendia, somando todos os outros vendedores, ela vendia mais. Ela era incrível, né? Porque tinha uma boa aparência, sabia conversar, as pessoas atendiam ela, né? E isso acabou gerando uma tristeza, uma briga, né, com os outros vendedores, porque eles não achavam justos e tudo mais, mas também porque essa pessoa, ela era muito orgulhosa e não conversava com os outros vendedores, se achava, e isso era muito ruim. Eu trabalhava na parte de desenvolvimento dessa empresa, trabalhava em duas partes, a parte de desenvolvimento do sistema e de desenvolvimento de arte. E aí então eu acompanhava o paralelo que ocorria. Então esse é um dos exemplos. Tem um outro exemplo de uma outra empresa que eu trabalhei também, e nela tinha um gerente, e toda vez que era o fechamento do mês, esse rapaz, esse senhor, né? Olha, um senhor, ele ficava doido, ele ficava nervoso, ele fumava, ele já começava a fumar, e se você chegasse perto dele, ele já colocava a mão na cabeça, não, porque vai estar chegando o final do mês e vai ter que fazer o fechamento, e esse mês vai ter bastante coisa. E aí ele demorava 3, 4 dias para fazer o fechamento de entrada, saída do que vendeu. E aí depois a gente percebia que aquilo era um desgaste físico para ele incrível. Eu trabalhava nessa empresa como desenvolvimento dos rótulos dos filmes. Era uma empresa vendedora de filmes. Ela recebia os filmes internacionais e aí tinham que fazer as capas para produção nacional que tem uma tradução, né? O título original é uma coisa, o título em português é outro. E aí eu refazia o rótulo para que ficasse o máximo parecido com... Então eu acompanhava muito com o dono, né? E o dono chegava para mim e falava: Samuel, me dá uma dor de cabeça porque, né, a empresa fica toda nervosa porque ele fica nervoso. Pois bem, aí chegou as férias dele. E as férias dele ele ficou preocupado, ele falou: eu não posso sair de férias porque as férias vai me deixar... Não tem pessoa que vai conseguir fazer isso. E o meu patrão, né, eram 2 patrões, ele falou: não, tudo bem, a gente dá um jeito, se a gente tiver alguma dúvida a gente liga para você. Então eles dizem: você liga mesmo, esse aqui é o número do hotel onde eu vou estar, é aquela coisa. E o que aconteceu? E um outro rapaz que estava ali fechou em um dia.
né? Talvez um dia e meio, faltou alguma coisa pendente para outro dia, e foi tudo calmo, tudo tranquilo. E eu era muito novo, e o meu patrão virou para mim e falou: Samuel, o que eu faço? Eu não posso mandar ele embora, né? Pai de família, ele é uma pessoa que está com a gente desde o início e a gente confia muito nele. E então, né, você vê o ofuscar, né? Como foi. Tá certo que esse ofuscamento ele ocorreu de modo indireto, né? Mas e que não, também não afetou. Mas então tem certas coisas que a gente tem que levar em consideração muitas outras coisas, né? Principalmente no mundo hoje, onde a paciência, onde a impaciência, né, leva todo mundo a um nervosismo extremo, né? Então sempre é bom ter cautela. E essa cautela é não ofuscar o brilho das outras pessoas. Se o momento é da outra pessoa, ela está ali e tudo mais, respeitar a história dela, né, deixar e tudo bem. Caso, lógico, o ambiente, o sistema, ele crie esse tipo de disputa, né? Olha, o melhor, né, que jogue isso e tudo mais, aí tudo bem. Mas se não surgir essa oportunidade, e caso nós, eu, você, outra pessoa brilhe demais, então que tenha um pouco de respeito por todos os demais. Eu diria que até é um tipo de situação que todos ganham, né? Respeitar o professor, respeitar o diretor da escola, respeitar o inspetor de aluno. É um tipo de... Não porque você está chegando agora, que sabe mais, que tem mais... E... é um tipo de respeito até a ancestralidade, né? Não precisamos ser como a ancestralidade. Podemos ter nossa vida, ter um novo destino, mas respeitá-la. Gratidão, gratidão, gratidão.